O último vídeo que eu fiz foi um vídeo mais lúdico sobre o mantra da luminária turca. Gente, eu gostei tanto da luminária turca que eu falei assim, vou fazer 2 vídeos falando sobre ela. E já estou no meu terceiro vídeo e continuo falando sobre ela. Mas enfim, enfim. Eu queria falar sobre setores de investimentos, os quais são usados, vamos citar termos, né? Vamos falar termos? Termos mais lúdicos na construção de certos tipos. De certos tipos, como eu posso explicar de uma maneira que fique mais menos óbvia, né? E mais esclarecida, vamos usar este termo. Por exemplo, gente, hoje eu já tô sem brinco, tá? Já tá um pouquinho tarde. Eu tava, né? Enfim, dia, né? Corrido, né? E lá vai. Enfim, vamos falar sobre os termos lúdicos, né? Que alguns setores de investimentos possuem. Quando eu fiz o canal, eu falei sobre alguns setores de investimento aqui, tá? Dentre eles, eu falei sobre o investimento da cultura, que é muito importante e que é um dos investimentos que eu mais apoio dos que eu falei. Eu falei em torno de uns em torno de uns 7 tipos de setores de investimentos, né, que existe aí. Falei um pouquinho sobre eles, um pouquinho de conhecimento empírico, um pouquinho das coisas que eu pesquiso bastante. Eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, então eu tô sempre buscando mais. Buscando, né, quando eu tenho um tempinho para equilibrar as coisas, né? A gente tem um tempinho para estudar, um tempinho para trabalhar, um tempinho pra gente, né? Um tempinho para se autoconhecer, um pouquinho para estudar autoconhecimento também é importante. E assim, dentre os setores culturais, que é um dos que eu mais gosto de falar, a gente tem muitos termos lúdicos que a gente encontra, tanto nas artes cênicas, quanto na produção de videoclipe, né? Quanto em alguns tipos de teatro, né? Não são todos, a gente tem tipos de teatro japonês, né? Que a gente tem o kabuki, o no. Alguns desses teatros usam máscaras, né? Tem o uso das máscaras. A gente tem o uso das máscaras também no ocidental. Então vai depender muito ali de qual é o tipo de teatro, mas grande parte do teatro trabalha sim, grande parte das artes cênicas trabalha sim com o lúdico, tá? Com aquela parte que vai passar pro lado da imaginação, né? Que você vai imaginar e voltar pra tua base, né? Que é o teu corpo, o tempo presente, né? Então, essa compreensão ela é muito importante, né? Tem outras áreas que eu não apoio muito, tá, gente? Que é o cinema, que em alguns casos também trabalha o lúdico, infelizmente. No Brasil eu ainda não vi. Mas nem no exterior, assim, eu vi um pouco, assim, filmes de super-herói, né? Mas a gente não tem, assim, uma linha muito forte no cinema da ficção científica. Eu sou apaixonada por ficção científica. Adoro, 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 adoro. Acho muito legal, acho que é uma parte que brinca com o lúdico de uma maneira assim super legal, mescla ciência, mescla arte, mescla a criação, né, o lado criativo da mente humana, que é completamente muito bonito, simbólico e lúdico, né? Eu acho muito importante assim a gente ter essa noção desses setores da área tanto da cultura quanto do cinema, né? Claro, eu gosto muito, 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 muito da cultura. E é muito importante a gente entender esses tipos de coisa, tá bom? Aquele vídeo foi um vídeo lúdico, tá, gente? Pode ficar tranquilo que, que porque a pessoa não tá falando ali de uma maneira verbalmente direta, não quer dizer que ela não esteja usando outros tipos de expressão. Inclusive, o tipo de expressão lúdica é um tipo de expressão muito, mas muito usado para a gente expressar alguns tipos de sentimentos profundérrimos, sentimentos muito profundos, os quais às vezes a gente não consegue nem acessar conscientemente.
E quando a gente trabalha o lúdico, a expressão na forma lúdica, a gente expressa esses sentimentos, a gente consegue trazer ali para muita parte do nosso consciente que a gente tá ali liberando, jogando para os linfonodos limparem, né? Grande parte dessa carga emocional que a gente vai adquirindo no passar do tempo, né? Natural. E a gente consegue se... tem gente que usa o termo regenerar, né? Mas a gente consegue ali ir se melhorando, rejuvenescendo e, claro, né? Até regenerando, dependendo do grau, dependendo ali do que for possível fazer, né, gente? Então, era o que eu tinha pra falar hoje. Tá uma chuvinha gostosa, eu tô escutando aqui, tá uma delícia. Então, gente, um grande beijo. E que vocês busquem conhecimento, busquem ser vocês próprios, tá bom? Até!